interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Isso, pode se assentar. Glória a Deus. Se fosse para a gente ir embora para casa agora, já estava de bom tamanho, porque Jesus já se fez presente e Ele está aqui. Aproveita os irmãos serem aqui bem objetivo nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Peço a atenção da igreja, os irmãos ouvirem, entender e compreender a palavra na noite de hoje. O texto que agora nós lemos é uma das cartas que o apóstolo Paulo ele escreve durante o seu ministério. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, tendo a sua convenção feita diante aos homens, a Bíblia diz que ele, então, depois de um período de tempo, ele começa ali o seu ministério. Depois de mais de 14 anos, ele começa o seu ministério. A Bíblia diz que no momento que ele começa o seu ministério, a história diz que ele começa a implantar algumas igrejas. Ele implanta a igreja em Corinto, em Roma, em Gálatas e na cidade de Éfeso. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta que mexe com o cristão. Talvez você ainda não tenha a oportunidade de ler ela, um dia você faça isso. O capítulo de número 1 do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, Paulo está falando, o tema do capítulo é a cruz. Ele está falando para aquela pessoa, para aqueles irmãos. A Bíblia diz que ele está preso em Roma. E lá dentro do cárcere privado, dentro da cadeia, ele está escrevendo. E ele está escrevendo aquela carta à igreja de Éfeso. E no capítulo de número 1, ele fala sobre a cruz. Ele fala sobre a graça que alcançou ele, que alcançou aquela igreja. No capítulo 1, Paulo faz menção de dizer: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, conforme Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dEle em amor. Capítulo 1, Paulo, o tema central do capítulo 1 é o amor de Cristo para com o povo, para com a humanidade. O objetivo que Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Éfeso é simples. Aquela igreja, eu peço a atenção da igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja estava no seu primeiro amor. Todos nós sabemos que o primeiro amor na vida de um cristão é o melhor, quando se trata de conversão com Deus. É o período que você mais teve experiências com o Senhor. É o período que você mais orou em sua vida. É o período que você mais teve sensibilidade com Deus. Então, quando Paulo está escrevendo aquela carta, ele sabia do perigo que aquela igreja estava enfrentando dia após dia. Paulo sabia do perigo que aquela igreja enfrentava. Qual é o perigo, pastor? Primeiro, a cidade de Éfeso era uma grande capital. Naquela época, há muitos anos atrás, há milhares de anos, a história vai dizer que Éfeso tinha por cerca de 250 mil habitantes. Era uma igreja ou era uma cidade, um capital alto, onde as pessoas que moravam no interior faziam questão de mudar para lá. É como se fosse nos dias de hoje, onde as pessoas que estão mais no interior aqui como nós, muitas das vezes tentamos algo em uma capital. É um lugar de uma condição financeira melhor. E assim era a capital de Éfeso. E além disso, ainda ali tinha um grande perigo. Pergunta qual, pastor? Ali havia o templo
da deusa Diana. Deusa essa que tinha um grande templo, com uma grande arquitetura, com um grande palácio. E todos os habitantes daquela cidade, daquela capital de Éfeso, eles tinham no coração o desejo de visitar o templo. E quando eles chegavam no templo, naturalmente, muitos deles se prostravam diante do templo e ficavam bobos com a arquitetura do templo, com a estatura da princesa ou da deusa Diana. Então Paulo, águia como era, implantador daquela igreja que estava ali, ele começa a escrever aquela carta para aquela igreja e está dizendo: não se vendem, não se misturem com este povo ou com este templo ou com essa deusa, porque maior é o Cristo que um dia esteve na cruz, morreu por nós e nos deu vida e vida com abundância. Se fosse nos dias de hoje, o templo da deusa Diana, todo mundo ia querer ir passar lá. Seria mais ou menos como o Rio de Janeiro. Todo mundo vai querer tirar uma selfie com o Cristo Redentor. Já viu aquela pessoa que vai para o Rio de Janeiro, ele volta para o interior? A primeira pergunta que é: cadê a sua selfie com o Cristo Redentor? Cadê a sua foto com o Cristo Redentor? Assim era a magnitude daquela deusa Diana. Então o apóstolo Paulo, vendo o perigo que aquela igreja estava enfrentando, corria. Ele começa a dizer: não tende o coração de vocês para essas coisas vazias. No capítulo de número 2, Paulo está falando, aleluia, que ele está preso. Isso aqui é muito interessante. Paulo, o pastor daquela igreja, o mentor, o líder, o sacerdote daquele povo, ele está escrevendo para aquele povo dizendo: eis que eu, o apóstolo Paulo, menor entre vocês, o que mais pequeno sou entre vocês, escrevo esta carta e digo a vocês: não se preocupem porque eu estou preso. Porque se eu estou preso, eu não estou preso nesta cadeia, mas é o Senhor que concedeu que eu estivesse aqui. Então não sofra por causa disso, não pereça por causa das minhas dores. O verso de número 11, aleluia, Paulo está dizendo: portanto, lembrai vós de que vós no passado era gentio de carne e chamados incircuncisos, pelo que a carne se chama feito por mãos. Paulo está dizendo assim: não se esqueça, capítulo 2, de que um dia vocês estavam no mundo com o desejo da carne à flor da pele, e vocês pecavam dia após dia, mas o Senhor nos resgatou. E se eu estou preso hoje, eu não estou preso em cárcere privado, eu estou preso nas mãos do meu Senhor Jesus. Então não sofra por causa disso. Capítulo de número 3, para os irmãos compreender, Paulo está falando a eles, aquela igreja, que ele estaria orando por eles, para que eles fortalecessem no interior deles. Isso aqui, irmãos, começo a pregar agora para os irmãos compreender. Verso de número 16 do capítulo 3. Se der para colocar ali, eu fico agradecido. Só para os irmãos entenderem. Há um versículo antes, Paulo está dizendo para aquela igreja: eis que eu me coloco de joelhos por causa desta causa. Eis que eu me imponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa desta causa. Verso de número 16, aí Paulo começa a pregar para eles. Paulo está dizendo assim: para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecido com poder, pelo Espírito no homem interior. É Paulo dizendo para aquela igreja: eis que eu estou orando todos os dias aqui na prisão, e a minha oração por vocês é para que o homem interior que há em vocês não esmoreça, não parem, não deixe de caminhar no prol do Evangelho. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque muitas das vezes nós temos duas características: qual? A que está aqui dentro e a que está aqui fora. Muitas das vezes eu posso olhar para o diácono Tiago, ele está sorrindo, e eu achar que ele está feliz, que ele está contente, que ele está alegre. Mas Paulo está dizendo assim: o maior perigo de vocês não é o homem exterior,
É o homem interior. Porque muitas das vezes vocês estão sorrindo, mas por dentro de vocês está querendo parar. Está querendo deixar de vir na igreja. Está querendo parar de tocar. Está querendo parar de louvar. Está querendo parar de pregar. Está querendo deixar de orar. Mas eis que eu me coloco de joelhos perante a esta causa, para que vocês entendam, aleluia, que Jesus morreu na cruz, aleluia, glória a Deus, e nos deu vida e vinda com abundância. Paulo está dizendo para eles: fortaleçam no interior de vocês, fortaleça na vida espiritual de vocês. Quando Paulo está escrevendo esta carta, Paulo tinha 2 objetivos. Repita comigo: 2 objetivos. Primeiro, ele queria promover a espiritualidade da igreja. Como assim, pastor? Paulo está escrevendo dentro daquela prisão fria. Paulo está escrevendo e dizendo: vocês precisam fortalecer espiritualmente, sendo igreja do Senhor sobre essa terra. Paulo está olhando para eles e dizendo: vocês precisam buscar da parte de Deus uma experiência nova todos os dias, para que vocês não percam o primeiro amor, o sentimento do primeiro amor. Paulo está escrevendo para eles e dizendo: vocês precisam todos os dias buscar uma profundidade a mais com Deus, para que vocês não pereçam no caminho do evangelho. E nesta noite, aleluia, tem pessoas que entrou aqui com esse pensamento: qual, pastor? Eu estou aqui na igreja, mas já tem tempo que eu não sinto nada. Eu estou aqui na igreja, mas eu ainda não tenho experiência com Deus. E nesta noite, a palavra do Senhor para a sua vida é: coloca-se na posição com Deus e Deus irá te encontrar neste lugar. Coloca-se na posição com Deus, que uma profundidade maior com Deus você terá. Escute, eu quero que vocês entendam a mensagem esta noite. Quem está entendendo, diga amém. Segundo objetivo: promover o crescimento espiritual daquela igreja. Paulo está escrevendo para aquele povo e está dizendo assim: vocês precisam promover o crescimento espiritual na vida de vocês. É Paulo dizendo assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior. Sabe o que é isso? É quando você está enfrentando uma luta árdua, uma grande tempestade, uma grande prova. Aí o povo está olhando para você e está esperando você desistir. Está esperando você parar e você não para. Você continua andando, você continua adorando, você continua sendo justo, você continua sendo fiel. Aí muita gente olha para você e pergunta: como que você aguenta? É simples: o homem interior está forte. Por mais que o homem exterior pareça triste, mas o homem interior está com força. Continua prosseguindo, continua caminhando, continua amando ao Senhor Jesus Cristo. Se posicione. A palavra para o Senhor, para a igreja nessa noite é: se posicione. Aquele que se posiciona, o Senhor o encontra. Escute, preste atenção. E eu já estou finalizando. Já estou finalizando, só quero que vocês entendam isso. Se posicionar, haverá mudança. É Paulo dizendo para aquela igreja: por mais que este mundo que os rodeia é chamativo, é atrativo para os olhos, é atrativo para a mente, mas se posicione, porque o mais importante é o homem interior que há em vocês. Existem, segura essa no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre o digo e repito: tem muita gente que ele passa a vida toda na igreja. Ele vem na terça, na quinta, no domingo, vai em consagração, mas ele ainda não conhece o Senhor. Quer ver? Existem os chamados ateus, aqueles homens que não acreditam por nada que Jesus existe, mas eles conhecem falar sobre Jesus. Eles conhecem a história todinha de Jesus que está na cruz. Eles conhecem que Jesus esteve na cruz, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas eles não creem que Jesus existe. Mas é diferente aquele que encontra o Senhor,
que tem um conhecimento revelado pelo Senhor, escute isso: o conhecimento ao Senhor gera uma transformação no ser humano. É por isso que tem gente que vem para a igreja e com um mês ele muda totalmente. Aí o povo olha para ele: rapaz, como é que você mudou? Você está diferente. É porque houve um encontro entre ele e Deus. O conhecimento, aleluia, revela, gera transformação. O conhecimento revelado gera transformação. Quer ver, para os irmãos entenderem? Eu finalizo. Jesus andou com os discípulos quantos anos? Quantos anos? Jesus andou com os discípulos quantos anos? 3 anos. Repita comigo: 3 anos. Jesus morreu, ressuscitou, e depois de Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos. Aí ele para diante dos discípulos e fala assim: a quem eles dizem que eu sou? Quem que o povo está falando que eu sou? Aí uns falam assim: Senhor, alguns falam que tu és Jeremias. Outros falam que o Senhor é Isaías. Alguns estão falando que o Senhor é o novo João Batista. E ele vai: e quem eles dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és o Messias. E Jesus olha para eles e fala assim: e para vocês, quem eu sou? E para vocês, para você Pedro, Tiago, Lucas, João, Marcos, para vocês quem eu sou? Há-se um silêncio. Há uma dúvida na cabeça deles, mas a Bíblia diz: e o Espírito entra na vida de Pedro e fala assim: Senhor, quem o Senhor é? É simples: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, Senhor. O Senhor é o Pai Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que veio e ressuscitou e vai ficar lá no céu. O Senhor é o nosso Pai. Aí Jesus olha para ele e fala: agora eu entendi, Pedro. Agora você teve um encontro comigo. E segura essa, Pedro: a partir de agora você é uma pedra na minha presença, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Todo conhecimento com Deus, todo encontro com Deus gera revelação, gera mudança. Tem muita gente, vou até fechar a Bíblia para falar isso aqui. Tem muita gente, serve, está na igreja, mas ainda não mostrou nenhuma transformação. Quando há-se um encontro entre Deus e o ser humano, entre o Pai e o Filho, entre o Senhor e o servo, entre o Criador e a criatura, gera uma transformação. E a maior preocupação de Paulo é essa: é fazer com que eles entendessem que eles necessitavam de estar firmes. Um conselho à igreja do Senhor nesta noite: continue firme. Não pare e encontre, busque. Aquele que ora recebe, aquele que busca acha. Continue buscando o encontro com Deus, porque a partir daí o Senhor lhe abrirá o céu sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Enquanto você está aqui, aleluia, orando pela sua família, há uma transformação da parte de Deus para aqueles que você tem apresentado em oração. Enquanto você está aqui orando por eles, Deus está visitando o coração deles lá na sua casa. Deus está visitando o seu esposo lá na sua casa. Deus está visitando o seu filho lá na sua casa, porque você está de joelhos por ele. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Paulo está dizendo para eles: eu estou aqui preso, mas não estou preso na cadeia, eu estou preso porque Jesus deixou eu estar aqui. E Paulo está falando para eles, escrevendo: e fiquem vocês sabendo que por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Senhor. Sabe o que é mais interessante? Judeu não tem costume de orar de joelhos. Percebe-se, ou uma hora você repare, quando tem alguma filmagem, alguma matéria, no Muro das Lamentações, Tiago, você não vê judeu ajoelhado. Eles estão em pé, eles oram em pé.
E Paulo está escrevendo para um povo aqui que é judeu. Aí Paulo está falando com eles: por esta causa eu, que sou Paulo, eu me coloco de joelhos. Sabe o que é isso? Caráter de urgência. Tem muita gente, aleluia, que está achando que as orações não fazem efeito, mas nesta noite, todas as suas orações, recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, todas as suas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor, o nosso Pai poderoso. E daqui a pouco, aleluia, haverá mudança lá na sua casa, haverá mudança na vida do seu esposo, haverá mudança na vida do seu filho e da sua filha, haverá saúde para a sua casa. Deus derrama cura sobre a sua vida hoje. Deus visita aquele hospital hoje, porque por esta causa você está de joelhos diante do Senhor. Quem crê nessa palavra essa noite? Creia. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: creia. Não, diga com autoridade: creia. As suas orações estão sendo ouvidas e Jeová vai entrar com providência. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui esta noite. Em poucos dias haverá uma transformação naquele irmão, naquela irmã. Em poucos dias haverá uma mudança de postura na vida dele e na vida dela. Em poucos dias o Senhor colocará uma sede, uma chama espiritual acesa lá na sua casa através das suas orações. Deixa o povo dizer que não tem mais jeito. Deixa os seus vizinhos falar que não tem solução. Tem solução sim, porque Deus é Deus, Ele é fiel e é justo. Sua causa não está perdida. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Aqueles que pedem de joelhos, o Senhor fica de pé para entregar. Aquele que leva uma vida de constante oração, ele tem intimidade com Deus, ele tem profundidade espiritual com Deus. Paulo está fazendo aquele povo entender, eu já finalizei, que o fato de Paulo estar preso não podia fazer no coração deles que eles se entristecessem com a situação de Paulo. Porque Paulo está dizendo assim: por mais que eu esteja preso, eu estou preso no Senhor. Por mais que eu estou preso aqui, mas eu não estou na mão de homens, eu estou na mão do Senhor. Era Paulo dizendo: o meu corpo pode até sentir a prisão, mas o meu interior aqui dentro está forte, e a chama que está aqui dentro continua acesa. Prossiga, fica firme, porque Deus vai entrar com providência na sua casa. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor pela oportunidade que nos é concedida de estar aqui nesta noite, mais uma semana que está